Avisa aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada, a fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. Quem assiste o nosso programa sabe que os museus estão em toda parte. Podem estar em grandes capitais, escondidos numa reserva no Piauí, à beira do mar, no Rio Grande do Sul ou no centro histórico de Minas Gerais. Desta vez, pegamos a estrada rumo ao interior do estado de São Paulo. Nosso destino é a pacata cidade de Brodowski, a 340 quilômetros da capital. Brodowski é uma cidadezinha pequena com pouco mais de 21 mil habitantes. Daqui da praça, é possível ver um conjunto de casinhas amarelas de janelas azuis mais famoso da cidade. Brodowski pode não ser tão conhecida assim, mas o ilustre cidadão brodowskiano que morou nesta casa, todos sabem quem é. Hoje vamos visitar o Museu Casa de Portinari, que preserva a memória do pintor Cândido Portinari por meio de objetos e pinturas murais feitas pelo artista no interior da residência. Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903 numa fazenda de café em Brodowski. Filho de imigrantes italianos, de origem humilde, recebeu apenas a instrução primária. Apaixonado por tintas e pincéis, aos 15 anos juntou uns trocados e se mudou para o Rio de Janeiro para estudar na Escola Nacional de Belas Artes. Foi o passo inicial para se tornar um dos maiores pintores brasileiros. Portinari produziu mais de 5 mil obras que hoje estão espalhadas por museus e coleções particulares no Brasil e no exterior. Entre elas, o Lavrador de Café e o mural Guerra e Paz, que enfeita a sede da ONU em Nova York. Cândido Portinari morreu em 1962 no Rio de Janeiro, vítima de intoxicação pelas tintas que utilizava. A morte do Portinari foi prematura, sem dúvida. Na opinião da família, porque ele faleceu cedo, aos 58 anos. Na opinião dos críticos, dos historiadores da obra dele, porque ele ainda tinha, com certeza, muita coisa a produzir. Ele estava num momento de auge do trabalho dele, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista criativo. Este quadro foi pintado meses antes de Portinari morrer. É o retrato da neta, Denise, de 1961. Neste outro, a neta aparece de novo, segurando um carneiro branco. Há quem diga até que a morte dele foi quase que uma escolha, de vez que ele preferiu não abrir mão dos recursos técnicos que ele sempre utilizou para poder continuar trabalhando como ele gostava, mesmo sabendo que aquelas tintas, os médicos já haviam avisado, o estavam envenenando. Sua obra é uma crítica aos aspectos da vida brasileira. Os temas sociais e religiosos, as festas populares, as brincadeiras infantis, as cenas do trabalho no campo e na cidade, os animais e a paisagem. Enquanto havia toda uma obra naquela linha acadêmica, os artistas, a maioria dos artistas se preocupavam mais com aquela produção acadêmica, de falar das belezas da natureza, do amor e daquilo tudo, uma linha romântica, e ele já põe essa preocupação social. Segundo ele mesmo conta, nos seus textos, que também são muito bons, além de um grande pintor, foi um grande escritor também, embora menos conhecido por esse lado, ele conta claramente, né, que ele vendo a pobreza que circulava na região do interior do estado, os retirantes e aquilo tudo, né, foi onde nasceram as preocupações sociais dele. Na casa de Brodowski, o mais interessante é justamente o outro lado do artista, o lado mais intimista, muitas vezes desconhecido, mas que aqui a gente pode apreciar de perto. Bem-vindos ao Museu Casa de Portinari. Nós temos no museu objetos de trabalho, objetos de uso pessoal, móveis e as pinturas que o Portinari fazia diretamente na parede. É por esse motivo que a casa foi transformada em museu no ano de 1970. Vamos conhecer?
Esse museu é um museu público da Secretaria de Estado da Cultura do Governo de São Paulo e ele é a casa onde o Portinari viveu uma parte da sua infância e toda a sua juventude e depois, mesmo quando ele adotou o Rio de Janeiro como a cidade onde ele iria desenvolver a carreira dele, ele nunca se desligou dessa casa, da cidade, e aqui ele vinha e passava temporadas anuais de 3 meses até mais, e nessas vindas ele executou essas obras que a gente tem na parede, que são o grande diferencial do museu, que são as pinturas murais na técnica de afresco e têmpera. Como a família Portinari era muito religiosa, a maioria das pinturas da casa é de cunho religioso. Existe uma presença muito forte artística do Portinari, não só nas obras que ele fez ao longo da casa toda, mas por conta das próprias ampliações e das reformas que ele fez nessa casa. A casa, no início, tinha 4 pequenos cômodos. A cozinha ficava num puxadinho e o banheiro era lá fora. Depois vieram as casinhas na avó de Portinari e do tio Pepe. Com o passar dos anos e o reconhecimento artístico de Portinari, a casa foi ganhando mais espaços. Até que em 1950, ela assumiu essa arquitetura que vemos hoje. A gente conta um pouco aqui na casa de como ele também fazia estudos. Tem uma parte considerável da obra do Portinari que é feita em desenhos. Este estudo é o resumo da história de Brodowski. Tem a estação ferroviária, que é a origem da cidade. Por sinal, o engenheiro responsável pela construção chamava Alexandre Brodowski. Daí o nome da cidade. Vemos também o começo das plantações de café. A banda e o coreto, que são elementos típicos do interior. Aqui uma homenagem ao pai do Portinari, que era músico, tocava na banda da cidade. E esses desenhos revelam, então, mais uma vez, essa relação importantíssima do Portinari com a terra natal, com a família, com as origens dele. E começando a nossa visita para entender um pouquinho sobre nossa pintura, sobre o acervo que a gente tem aqui na casa, a gente apresenta para o nosso visitante esse vídeo que conta um pouquinho como é que se faz um afresco, né? O passo a passo do que seria a produção de uma pintura mural. Essa daqui é uma das nossas grandes descobertas. Esse afresco esteve aqui durante muito tempo, ele foi eliminado em uma reforma que ocorreu no começo dos anos 50, porque a casa tinha essa coisa dinâmica mesmo, né? Esse caráter que tinha, uma casa para se usar, ninguém pensava que isso aqui um dia ia virar um museu. E a grande questão que quem teria sido o autor desta pintura pode ter sido o Portinari, pode ter sido um aluno, um colega dele, de vez que ele convidava muita gente para vir aqui a Brodowski para experimentar essa técnica de afresco que ele estava resgatando. Até é muito coerente com toda a preocupação social e política que ele tinha, ele se interessar pela pintura mural, porque a pintura mural é, por natureza, uma pintura mais pública. Ela é feita em locais para serem vistos. Há que lembrar que essa casa aqui, além de ser a casa da família dele, era também um local de convívio social. Esse salão, que foi construído posteriormente, reunia muita gente, a cidade vinha inteira aqui nas grandes festas da família Portinari. Este mural aqui foi descoberto na reforma, se não me engano, de 1970. Um pedreiro mexendo aqui descobriu e removeu as pinturas que o recobriam da maneira que pôde. Infelizmente danificou um pouco o mural, mas dá para entender a pintura, né? E principalmente contar essa história, né? Do caráter que essa casa tinha, esse caráter dinâmico. Faço uma pintura aqui, depois não preciso mais dela, eu pinto por cima, faço outra coisa e por aí vai. Eu acho que Portinari, quando você fala dele, você está falando do Brasil, dos hábitos, dos costumes, das pessoas daqui. Um dos aspectos mais importantes que a gente tem aqui na casa de Portinari é a questão da ligação dele com a terra natal dele, a ligação dele com Brodowski. O Portinari saiu daqui muito jovem, aos 15 anos,
para desenvolver a carreira dele. Começou a participar no Salão Nacional de Belas Artes, ganhou um terceiro lugar em 1923, até que em 1928 ele consagrou-se com o primeiro lugar, que era uma viagem de estudos à Europa. Portinari faturou o prêmio com o retrato do poeta Olegário Mariano e embarcou para Paris, na França. Lá, teve contato com artistas importantes, além de conhecer Maria Martinelli, uma uruguaia de 19 anos com quem o artista passaria o resto de sua vida. Em 1931, Portinari volta ao Brasil renovado. Muda completamente a estética de sua obra, valorizando mais as cores e a ideia de suas pinturas. Aos poucos, deixa de lado as telas e começa a se dedicar a murais e afrescos. O Portinari foi consolidando a carreira dele, começou a ter uma participação importante também no cenário internacional. Ele teve um primeiro prêmio internacional em 1935 com o quadro Café. E mesmo assim, toda essa projeção internacional dele, ele retratou as coisas da terra natal. Essa é a capela de Santo Antônio, que não só está presente numa porção de quadros do Portinari, naqueles desenhos em que ele evoca as lembranças da infância aqui na cidade de Brodowski, como também recebeu de presente dele essa tela que fica lá no altar. Também a moldura foi projetada e executada por ele. A gente vê mais uma vez aquele azul, o famoso, tão falado azul Portinari, ali na área do céu, contrastando com o negro, né? Com faixas negras também, e com a luz, essa luz quase mágica que ilumina o rosto do santo, a cabeça e mãos do menino e do santo também. Ele realmente pensou em toda a contextualização dessa obra aqui dentro da capela para essa finalidade, de não ter uma conotação, uma preocupação social, ou política, como uma boa parte da obra dele, mas sim uma coisa mais intimista que ele se permitiu nesse presente que ele fez, não só mais a família dele, mas a sua família ampliada, vamos dizer assim, que era toda a cidade de Brodowski e que ele nunca esqueceu durante toda a sua vida. Então aqui é uma coisa muito interessante porque você entra no museu antes de entrar no museu. A praça foi preservada, a igreja foi preservada, as construções foram preservadas. E isto faz com que você possa ter uma sensação de realmente estar no jardim do Portinari e com alguma imaginação, até imaginar que ele está sentado aqui por perto. No próximo bloco, vamos entrar na parte íntima da casa da família Portinari e conhecer o ateliê do artista. Fica aí que a gente já volta. Hoje, o Conhecendo Museus está na cidade de Brodowski, interior de São Paulo, para visitar o Museu Casa de Portinari, uma instituição que representa o vínculo do artista com sua terra natal, ligação que é perpetuada em sua obra plástica e poética. Portinari passou a infância e um pedaço da juventude nesta casa, que ainda guarda objetos e lembranças do pintor e sua família. Devido às várias pinturas murais que o próprio artista e até mesmo seus convidados faziam nas paredes da residência, a preservação do conjunto tornou-se imprescindível. A simplicidade típica do interior é a maior característica do museu. Alguma vez alguém disse que essa casa era um verdadeiro caderno de rascunho dele. Eu achei muito feliz essa expressão, porque ele aqui se permitia estudar em paz, sem confusão toda, as solicitações todas que ele tinha no Rio de Janeiro. E ele aqui, então, ficava em paz para trabalhar sossegadamente. Enfim, ele ia rascunhando nesse imenso caderno que era essa casa aqui. E algumas obras que nós restauramos recentemente mostram esse caráter de estudo. Isso foi possível resgatar. A cada reforma na casa, os profissionais do museu se surpreendem com novas descobertas. Eu acho muito interessante aqui são esses pequenos
murais, dos quais 2 são em técnica de afresco e um em técnica de têmpera. Esses 3 murais não eram localizados aqui originalmente. Eles ficavam num corredor, um corredor que dá acesso ao banheiro, um local menos importante, e após o falecimento do Portinari, o irmão dele, o seu Zé Portinari, removeu, trouxe para cá e trouxe um pedaço de parede e tudo. Recentemente nós interviemos e foi nesses aqui que então nós percebemos bem o caráter de ensaio, de estudo que tinha. Eles haviam sido recobertos por reboco, por revestimento até aqui assim, para dar uma abordagem como se fosse uma obra pronta e acabada. E explorando, prospectando isso aqui, nós descobrimos que eles são muito maiores, né? E tem essas pinceladas soltas, inacabadas aqui. Um pincel veio e fez assim, pronto, né? E ele estava estudando aqui. Ele deixou também sem acabamento aqui, tem a argamassa do afresco, de vez que o afresco é uma pintura que é feita sobre o reboco ainda fresco, por isso se chama pintura ao fresco ou a fresco, né? Então deixou sem acabamento aqui, isso não estava importando para ele, ele não estava vendendo isso para ninguém, não estava apresentando isso para ninguém. Que é o Portinari? Muito bem! E esse que tá aqui é o filho do Portinari, João Cândido. Quantos irmãos o Portinari tinha? 12. 11. Eram 12 com ele. Esta foto da família Portinari foi descoberta recentemente por pesquisadores e traz uma informação curiosa sobre a memória da casa de Brodowski. Essa foto em especial, ela traz um detalhe importantíssimo para nós, porque ela revela que a casa terminava nessa varanda onde a família está reunida. E o grande segredo é que aqui era um jardim e depois dessa grande reforma passou a ser a sala principal. E um dos destaques que a gente observa aqui é justamente a pintura do São Francisco pregando aos pássaros, que além dela fazer parte desse importante conjunto de arte sacra que a gente tem aqui na casa, ela revela alguns diferenciais da questão da humildade do São Francisco e de uma fala dele, não a um pássaro suntuoso, de uma plumária suntuosa, mas ele fala aos urubus. E aí a gente já pode, a partir dessa leitura, dessa composição, trazer um pouco como referência o pintor social Cândido Portinari. Sempre teve uma vontade que a obra dele fosse uma grande mensagem, né, social, em prol das pessoas que sofriam de alguma forma e eram desfavorecidas socialmente. Essa casa conta um pouco também da vinda dos imigrantes italianos que sonharam uma vida melhor e deixaram seus países de origem para vir fazer uma vida nova. E a família do Portinari veio da Itália. Aqui essa casa moravam todos os irmãos do Portinari, tios, avós. Então, por isso também que a gente observa que é uma casa grande. Os móveis muito simples, porque a vida era uma vida simples, né, de imigrantes italianos que finalmente, com a projeção do filho, artista, a família também pôde ter uma outra condição de vida. Portinari é considerado um dos artistas mais prestigiados do Brasil e foi o pintor brasileiro a alcançar a maior projeção internacional. Uma de suas obras mais famosas está na sede da ONU, em Nova York, o painel Guerra e Paz. A obra, dividida em 2 painéis medindo 14 metros de altura e 10 de largura cada um, foi uma encomenda do governo brasileiro para presentear a ONU. Portinari, mesmo avisado pelos médicos que a tinta o estava envenenando, aceitou o convite e trabalhou arduamente de 1952 a 1956, quando a obra ficou pronta. Infelizmente, Portinari não pôde presenciar a inauguração dos painéis em Nova York. Ele teve o visto americano negado por ter envolvimento com o Partido Comunista. Nós estamos agora no quarto das irmãs de Portinari. Então a gente tem todo o mobiliário original
né? Inclusive as roupas de cama, as colchas, a cama patente, que foi um móvel muito usado durante um certo tempo. Um dos pontos altos aqui da casa, da visita ao museu, é conhecer o quarto que era do Portinari, com o seu mobiliário, com os seus objetos de uso pessoal. Aqui também é importante porque a gente tem as malas que ele usava nas viagens que ele fazia. Aqui, desde os objetos do mobiliário original até passando pelas roupas dele, então os trajes de toalete, os trajes de um dia a dia, até uns trajes de festas, né, para as grandes ocasiões. Olhem o sapato do Portinari. Ele era manco, ele tinha a perna direita 4 centímetros menor que a esquerda. Então ele mancava. Aí, para disfarçar, um amigo dele lá de Batatais fazia um sapato com saltinho interno, para parecer que tava tudo igual. E um aspecto muito interessante da casa, ela fica na Praça Cândido Portinari. E essa praça foi o palco da infância, foi o cenário das brincadeiras infantis do Portinari. Mais do que ser um filho ilustre, é saber do amor profundo, da ligação profunda que o Portinari tinha com a terra natal. Ele fez de Brodowski um registro completo, profundo e apaixonado. Uma das séries mais importantes que ele mostra muito essa ligação com Brodowski é uma série de desenhos que são Os Meninos de Brodowski. A gente brincava aqui na praça, né? A gente jogava lipa, a gente rodava peão. Aí a irmã dele me chamou, a dona Tata. Aí eu fui na venda ali comprar uma coisa ali. Aí eu voltei, aí ele falou, Morando, senta nessa cadeira aí, você fica quieto, não se mexe. Eu não mexi, fiquei quieto. Ali é coisa de 10 minutos, 7 minutos, por aí. Só alguns minutinhos e o seu Arduino entrou para a história. Aqui em Brodowski todo mundo me chama Menino de Brodowski. Eu fico muito orgulhoso, né? Antes de terminar o programa, vamos conhecer o ateliê do Portinari e a Capela da Nona, que fica aqui no jardim da casa. Portinari tinha uma ligação afetiva muito grande com sua avó paterna. E, em certo momento, ela ficou muito doente e não podia mais se locomover até a igreja na praça. Foi então que o querido neto Candinho, como era chamado Portinari, mandou erguer em 1941 a Capela da Nona, para que sua avó pudesse rezar sem sair de casa. Dentro pintou todos os santos de devoção da avó. Uma curiosidade é que eles são retratados com a fisionomia de familiares e amigos de Portinari. Para terminar com chave de ouro, eis o ateliê de Portinari. Quando ele estava na cidade, era aqui que ele passava boa parte do tempo. Os materiais de pintura estão cuidadosamente arrumados e dividem espaço com a obra Fuga para o Egito, primeiro afresco da casa, feito em 1936. Aqui, Marlene, como você sabe, é um dos principais pontos da visita, é um dos pontos altos que a gente tem no museu, porque aqui a pessoa encontra com o Portinari pintor, o fazer artístico dele. Então aqui são as vitrines onde a gente apresenta os pincéis, as tintas, aqui a gente conta um pouco sobre o problema dele de intoxicação. O museu desenvolve projetos de acessibilidade para o público com necessidades especiais. A gente tem aqui à frente a vitrine, né? E dentro da vitrine, assim, um dos destaques é esse porta-pincel. Então a gente fez uma réplica exatamente mesma proporção e a gente deixa dentro os pincéis exatamente como o Portinari deixava aqui no ateliê dele. O museu também tem um recurso digital que ajuda o visitante a entender a trajetória da carreira de Portinari. Na linha do tempo, é possível ver as obras do artista,
as fotos pessoais, documentos e outras curiosidades de um dos maiores pintores brasileiros. E aí, ficou com vontade de pegar a estrada e conhecer o Museu Casa de Portinari? Dependendo de onde você estiver, Brodowski não é assim tão longe, vai! Até o próximo programa, pessoal!